Olá, sejam bem-vindos ao segundo programa. Para aprendermos a ouvir melhor, precisamos entender alguns conceitos sobre música. No primeiro vídeo falamos sobre o sistema tonal, que é algo muito importante para a música de um modo geral. Para continuarmos nossa jornada, precisamos compreender alguns conceitos importantes que são utilizados de algum modo em todo tipo de música. Nem sempre todos aparecem em todas as músicas, mas na maior parte das vezes, sim. Vamos conversar sobre esses conceitos e vamos dar os nomes corretos para algumas coisas que já conhecemos por ouvir nas músicas, mas nem sempre sabemos exatamente que coisas são essas ou os nomes que elas têm. Precisaremos desses conceitos bem compreendidos para entender melhor o que será dito em outros vídeos. Os conceitos que você conhecerá agora são, na verdade, muito simples, tenho certeza que entenderá rapidamente. Apenas preste atenção para, a partir de agora, pensar nessas coisas e chamá-las pelos nomes corretos. A primeira coisa que vamos entender é o conceito de altura. Em música, a altura tem a ver com a propriedade dos sons serem mais agudos ou mais graves. É muito comum descrevermos sons como mais fininhos ou mais grossos. Você já deve ter ouvido alguém falar assim. Entendemos o que é isso, mas vamos dar os nomes certos? Isso que entendemos como um som grosso, passaremos a chamar de grave. E o que entendemos como um som fino, passaremos a chamar de agudo. É simples assim. Normalmente os homens têm vozes mais graves do que as mulheres. Normalmente as crianças têm vozes mais agudas do que os adultos. Assim como um cachorro de grande porte normalmente terá um latido bem mais grave do que um cachorro bem pequeno. Qual desses cães, por exemplo, você acha que teria o latido mais agudo? Claro que o latido mais agudo é do cachorro menor. E é bem interessante essa relação entre os tamanhos das pessoas, dos animais e mesmo dos instrumentos, com o tipo de som que eles emitem. Nos instrumentos é uma regra. Quanto maior ele for, mais graves serão os sons que ele irá emitir. E nas pessoas e nos animais também é assim, apesar de encontrarmos várias exceções por aí. Mas acho que deu para entender. O importante agora é lembrar desses nomes, graves e agudos. E lembrar que quando tratamos desses sons, estamos tratando da altura dos sons, certo? Então se acostume com essa ideia. As palavras alto e baixo em música se referem a sons agudos e graves e não são uma indicação de volume. Depois aprenderemos os nomes corretos para sons mais fortes e mais fracos. Mas por enquanto, lembre que alto e baixo tem a ver com agudo e grave. O segundo conceito de hoje é a duração. É muito simples. Duração é quanto tempo um som dura, quanto tempo ele soa. Pode ser muito curtinho, muito longo e qualquer gradação entre curto e longo. Na música temos ferramentas para medir as durações dos sons e podemos marcar na partitura exatamente quanto um som deve durar. Mas isso não importa agora. Lembre apenas que sons têm a propriedade de variar em suas durações. E do mesmo modo que as alturas, as durações são relativas. Podemos ter um som que consideramos curto, mas ele mesmo assim pode ser mais longo do que algum outro. Vamos em frente. Agora você já sabe bem o que são essas duas coisas importantes, altura e duração. E com elas, vamos para a próxima. Melodia. Melodia é uma sequência de notas musicais com variação de alturas. E cada uma dessas notas, cada um desses sons, tem também uma duração específica, podendo ser mais longo ou mais curto. Uma melodia lida essencialmente com dois parâmetros: notas individuais com variações de graves e agudos colocadas em sequência e durações dessas notas no tempo, mais curtas ou mais longas. Pense na melodia como algo que transcorre no tempo, um som após o outro. Cada som desse com suas características, mais grave ou mais agudo, mais curto ou mais longo. Melodia é o que associamos mais imediatamente com uma música. Normalmente entendemos melodia até como sinônimo da própria música. Quando você se lembra de uma canção, por exemplo, você se lembra justamente da melodia dela. Na música vocal, que é a música que traz um texto,
Normalmente lembramos ao mesmo tempo da melodia e do texto, pois é justamente na melodia que o texto se encaixa. Quer ver? Vamos fazer um teste. Pense na música Atirei o Pau no Gato. Pensou? Agora cante. Isso que veio à sua lembrança e isso que você cantou não é a música como um todo, é apenas a melodia da música, que traz consigo o texto. Essa é a melodia de Atirei o Pau no Gato. Essa música tem outros elementos, mas a melodia, para nós, é tão importante que quando lembramos da melodia de uma música, especialmente se tiver uma letra, é como se a música inteira estivesse nela. Como disse antes, uma melodia é formada por uma sequência de sons e cada um desses sons tem essencialmente duas características, a altura e a duração. Ou seja, cada som tem uma característica em relação a ser mais agudo ou mais grave, e uma característica em ser mais curto ou mais longo. Em outras palavras, para construirmos as melodias, precisamos de variedades de sons, graves e agudos, e variedades de duração, curtos e longos. Pense de novo na melodia de Atirei o Pau no Gato. Se nós tirarmos a variedade de durações desses sons e deixarmos todos com a mesma duração, teremos algo assim. Por outro lado, se fosse possível filtrar a melodia para tirar dela as alturas, sobraria só o esqueleto das durações, que seria algo parecido com isso. Isso corresponde ao ritmo dessa melodia, ou seja, o conjunto de durações de cada som. Então, quando juntamos esse ritmo com as alturas, teremos novamente a melodia como um todo. Quando falamos então de ritmo, falamos do conjunto das durações dos sons de uma melodia, de um trecho da música ou da música como um todo. Você geralmente ouve falar nos ritmos diferentes por aí, como aqueles ritmos que vêm gravados nos teclados ou sintetizadores, como samba, rock, jazz, etc. Nesse caso, a palavra ritmo se refere a um padrão de acompanhamento que define um certo tipo de música. É aquela batida que nos faz reconhecer esse ou aquele tipo de música. Agora, porém, eu estou me referindo à palavra ritmo de uma maneira mais específica, mais voltada para a teoria da música. Nesse caso, ritmo é o conjunto das durações de um determinado trecho de uma música. Juntando tudo que você viu até aqui, você pode tentar fazer esse exercício que fizemos há pouco com qualquer melodia que você conheça. Escolha uma. Primeiro você vai cantando cada som, tomando cuidado para deixar todos com a mesma duração no tempo. E depois você tenta não cantar, apenas reproduzir o ritmo da melodia batendo palmas
ou batendo com uma caneta na mesa. Nas primeiras tentativas será confuso, mas se você insistir, verá que vai entendendo como é possível tirar de qualquer melodia esses dois elementos. É algo muito interessante de se fazer e vai ajudando a aguçar a audição. E é essa a nossa proposta, certo? Muito bem, agora que você já sabe direitinho o que é a melodia, vamos para o próximo conceito. Acorde. Um acorde é um conjunto de notas tocadas ao mesmo tempo, como um bloco de sons. Normalmente precisamos de pelo menos 3 sons específicos para que um acorde tenha certas características. Isso porque existem tipos diferentes de acordes, e nós conseguimos mudar de um tipo para outro mexendo nesses 3 sons. Existem regras para tudo isso na teoria da música, mas isso não importa para nós agora. O que você precisa saber é o seguinte. Primeiro, para termos um acorde, precisamos de sons tocados ao mesmo tempo. Segundo, quase sempre precisamos de pelo menos 3 sons diferentes para montar um acorde, mas existem acordes com mais de 3 sons. Terceiro, na música tonal, existem 4 tipos básicos de acordes que conseguimos formar usando notas diferentes. Então essas 3 notas que usamos mudam, dependendo do tipo de som que nós queremos para aquele acorde. E para que serve um acorde? Normalmente os acordes são a base do que chamamos de acompanhamento para uma melodia. Existem momentos em que uma sequência de acordes não está acompanhando nenhuma melodia. Pode ser um momento de introdução ou conclusão de uma canção, por exemplo. E na música erudita encontramos o tempo todo momentos sem uma melodia muito clara, mas com acordes acontecendo das mais variadas maneiras. Mas agora estamos falando do que é mais comum, então é isso. Em geral, os acordes formam a estrutura de acompanhamento de uma melodia. Imagine uma pessoa tocando um violão e cantando ao mesmo tempo. Pode ser qualquer canção que lhe vier à mente. É muito simples. O que ela canta é a melodia, e o que ela toca é o acompanhamento. E esse acompanhamento é essencialmente uma sequência de acordes. É a mesma coisa com alguém cantando e tocando um teclado ou piano. Mas há momentos em que a melodia pode ser apenas tocada também. Em alguns instrumentos é possível tocar uma melodia e ao mesmo tempo realizar um acompanhamento. Esses nós chamamos de instrumentos harmônicos, que são essencialmente os instrumentos de teclado e os instrumentos de cordas dedilhadas. Já em outros instrumentos, só é possível tocar melodias, como todos os instrumentos de sopro e todos os instrumentos de arco, como violinos e violoncelos. Em outro momento falaremos melhor sobre os tipos de instrumentos e suas possibilidades. Esses instrumentos nos quais se toca essencialmente melodias são chamados de instrumentos melódicos. A voz humana é um instrumento melódico, mas com uma grande vantagem. Ela pode executar uma melodia junto com um texto. E essa possibilidade da voz é uma das coisas mais importantes que temos em toda a história da música, como veremos no futuro. Vamos voltar para a música, que é nosso exemplo de hoje. No início, você ouviu a melodia da música. Agora, ouça os acordes que são usados em Atirei o Pau no Gato. São apenas 3 acordes que se revezam ao longo dessa pequena canção. Você ouvirá agora aquela mesma melodia, mas dessa vez sendo acompanhada pelos acordes. Ouça.
Nesse exemplo, os acordes só foram tocados quando havia mudança de um para outro, mas podemos deixar o acompanhamento mais cheio, simplesmente repetindo os acordes várias vezes, respeitando as mudanças de harmonia nos mesmos pontos da melodia. Como os acordes normalmente são formados por 3 notas ou mais, isso nos dá a possibilidade de também usar esses acordes de uma maneira aberta, usando as notas do acorde não ao mesmo tempo, mas uma após a outra. Eu disse antes que os acordes são formados por notas simultâneas. É verdade, mas isso tem a ver com a formação deles, com a estrutura. Na prática, podemos usar os acordes abertos, com suas notas sucessivas em diferentes posições, contanto que elas estejam razoavelmente próximas, para que nossos ouvidos entendam aquele conjunto como uma coisa só, ou seja, como um acorde só. A possibilidade de brincar com as posições das notas dos acordes torna os acompanhamentos mais ricos e mais interessantes. Ouça esse exemplo. Você ouvirá o primeiro acorde de nossa música com as 3 notas tocadas ao mesmo tempo. Depois ouvirá as 3 notas tocadas uma depois da outra. Em seguida, aparecem 3 maneiras de combinar essas 3 notas, formando 3 padrões de acompanhamento diferentes. Preste atenção. Se eu escolher o segundo padrão que acabamos de ouvir e aplicá-lo na nossa música, teremos um acompanhamento que soará assim. Esse padrão é muito comum na música. Surgiu ali no início do século XVIII e foi popularizado por um compositor italiano chamado Domenico Alberti, que realmente utilizava o tempo todo esse padrão em suas composições para teclado, tanto que esse desenho ficou conhecido como Baixo de Alberti. Agora vamos juntar esse acompanhamento com nossa melodia para ver como soa. Dá a sensação de que a música fica mais movimentada, certo? Essa é a ideia. Vamos usando os acordes de maneiras diferentes, de acordo com a sensação que imaginamos para aquela melodia, ou trecho de uma melodia. Compare a melodia só com os acordes de base, com ela acompanhada por esses baixos de Alberti. Uma coisa interessante sobre os acordes é que eles funcionam como uma espécie de ingrediente para as músicas. Muitas músicas simples, especialmente canções folclóricas e canções da música popular, têm seus acompanhamentos formados pelos mesmos acordes, ou então com um ou dois acordes a mais,
e com algumas mudanças na sequência. Mas o material é praticamente o mesmo em uma infinidade de canções. As melodias mudam o suficiente para que a gente consiga reconhecer uma melodia diferente em cada música, mesmo que de vez em quando algumas se pareçam em alguns trechos. Mas os acordes são sempre usados de maneira muito parecida, às vezes quase idêntica. Ouça, se pegarmos os acordes de nosso exemplo, inclusive a sequência com que eles são usados, eles podem servir de base para outras músicas. Por exemplo, em Parabéns a Você, aqueles mesmos acordes são usados na mesma sequência, mudando apenas a duração de cada sequência em relação à melodia. Muito bem. Depois desses exemplos todos, dá para perceber que, mesmo que a melodia seja muito importante e mesmo que ela seja o que lembramos primeiro, ainda assim os acordes têm um papel fundamental para completar essa melodia e nos transmitir uma informação sonora mais rica. O conjunto dos acordes que acompanham uma melodia nós chamamos de harmonia, e esse é o último conceito de hoje. A harmonia, na verdade, é um campo de estudo bastante complexo, e há harmonias em músicas que não valorizam muito melodias. Há uma variedade grande de situações. Mas vamos lembrar novamente que agora estamos falando do que é mais comum, e por isso, nesse momento, podemos entender a harmonia simplesmente como o conjunto de acordes que acompanham uma melodia. Perceba então que ao mesmo tempo que a melodia corre no tempo com uma nota após a outra, os acordes funcionam mais como marcações no tempo de momentos específicos da melodia. Os acordes vão dando as cores para a melodia, completando o sentido dela e aumentando aquelas sensações de tensão e repouso que discutimos no programa anterior. Agora você também já sabe melhor o que é um acorde, como ele funciona e como ele é usado normalmente. E já sabe também que um conjunto de acordes em um determinado trecho de uma música nós chamamos de harmonia. Falamos de várias coisas até aqui, mesmo sendo coisas razoavelmente simples. Falando de várias ao mesmo tempo, pode haver alguma confusão. Vamos fazer um teste para ver se você entendeu tudo. Vou resumir todos esses conceitos em um trecho curto. Vá acompanhando e veja se entende tudo. Uma melodia é formada por sons que trazem variações em suas propriedades de altura, graves e agudos, e duração, sendo que o conjunto dessas durações dos sons no tempo chamamos de ritmo. Geralmente, uma melodia tem um acompanhamento, que é feito por meio de acordes, que são conjuntos de pelo menos 3 notas tocadas ao mesmo tempo, e que tem a função de completar a informação sonora da melodia. O conjunto de acordes de um trecho musical nós chamamos de harmonia. E aí, muito confuso? Veja essas mesmas informações nesses gráficos. Graves e agudos formam as alturas. Durações formam o ritmo. E tudo isso junto, graves e agudos e durações, ou alturas e ritmo, formam a melodia. Acordes formam a harmonia, que forma o acompanhamento. A partir de agora, você pode pensar nesses elementos da música, a melodia e os acordes, como 2 eixos no espaço. A melodia corre no tempo, ela é o eixo horizontal, enquanto os acordes com sons simultâneos vão mudando em momentos específicos da melodia. São como eventos verticais. Essa é a estrutura de praticamente qualquer tipo de canção, popular ou erudita, e também de muita música puramente instrumental de qualquer tipo. A ideia de uma melodia acompanhada por acordes é algo que se tornou estrutural na música tonal como um todo,
e é uma ideia que foi tomando forma quase ao mesmo tempo que o próprio sistema tonal, lá ao longo do século XVI, como vimos no programa passado. Quando o sistema tonal se tornou o sistema padrão para a composição, e no início do século XVII já era assim, ao mesmo tempo a ideia de uma única melodia acompanhada por acordes se tornou também um paradigma para a composição, o que influenciou virtualmente toda a música que foi escrita dali para frente. E continua sendo um grande paradigma até hoje, por mais que haja também muita música ao longo dos últimos 400 anos que tenha sido pensada um pouco ou completamente fora dessa lógica. Espero que você tenha compreendido os conceitos que trouxe hoje e tenha conseguido associá-los com o que você já sabe, sendo um ouvinte de música. Provavelmente não deu para pegar tudo de uma vez só, mas essa é a vantagem do vídeo. É só voltar e assistir de novo com atenção para compreender um pouco melhor. E se ficar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que tentarei responder o quanto antes. Logo continuaremos com mais informações, exercícios e escutas guiadas. Vamos aprendendo a ouvir cada vez melhor. Obrigado pela atenção e até o próximo programa.